Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Continuando aí nosso assunto, vocês desculpa aí que a correria, porque esse bimestre agora, o quarto bimestre, é bem curtinho. Então, continuando ainda com o nosso assunto, função quadrática, né? Agora, eu queria que vocês relembrassem um pouquinho lá daquele estudo que vocês tiveram com a Ieda, né? Porque a gente vai precisar daqueles conceitos que vocês aprenderam lá, que é calcular o delta, né? Achar os coeficientes A, B e C, calcular o delta e achar a raiz da função. Então eu coloquei aqui, o zero da função nada mais quando o y for zero, né? Então f de x vai ser zero. Então agora veja bem como então, no lugar do f de x eu coloquei zero e escrevi a expressão normal, a função normalmente, tá certo? Só que agora eu organizei, tá vendo? Escrevi isso primeiro e depois coloquei o zero. A única coisa, só troquei a ordem dos fatores, né? Trocar a ordem dos fatores não altera aqui, então, tá? Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso eu estou fazendo o zero da função. É o ponto onde o valor do y é zero e eu vou descobrir o valor do x. Tudo bem? Aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo, né? Estou colocando assim, já deixando pronto, para facilitar e não tomar muito tempo de vocês, tá bom? Então tá aqui o zero da função e eu coloquei essa função aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3, certo? Aí tirei o valor de A, né, 1, tirei o valor do B e tirei o valor do C. Acho que vocês já lembram bem. Aí eu fiz o cálculo do delta. Delta não é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C? Então foi isso que eu fiz, certo? Quem é B? 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes A, 4 vezes 1, vezes o valor de C. Só que o C é negativo, por isso que eu pus dentro do parênteses. Tudo bem? Fazendo esse 2 elevado a 2 é 4. Menos vezes, aqui é uma multiplicação, né? Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Então o delta é 16, o valor do delta, né? Eu estou indo tranquilo assim, porque eu acho que vocês já estudaram muito esse aqui, já sabem. Então aqui está a fórmula, né? Da equação do segundo grau. X é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vocês lembram lá direitinho? Então vai ficar menos b, só que vocês viram aqui os valores, né, de b. A, b e c. Vamos lembrar bem os valores. O a é 1, o b é 2 e o c é menos 3. Menos b, menos 2, mais ou menos raiz de delta. Delta nós já calculamos, né? Também lembrando aqui, é 16. Delta 16. Sobre 2 vezes A, 2 vezes 1 que dá 2. Agora fazendo a raiz, né, extraindo a raiz, que dá a raiz de 16 é 4. Então eu vou calcular o x'. Menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. Fazendo então usando mais, né? Menos 2 mais 4 dá 2 positivo. E 2 vezes 1 que dá 2. Então 2 dividido por 2 que dá 1. Esse é o meu x', né? X duas linhas, agora com menos. Menos 2 menos 4 vai dar menos 6, dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, isso aqui é o zero da função. Não sei se vocês lembram lá, então. Ó, então, o valor de x é 1 e o meu y é 0. O meu x é menos 3, meu y também é 0. Esse é o zero da função. Então, é os valores de x quando o y for 0. Tudo bem? Então agora veja bem aqui o que acontece. Eu estou querendo chegar num assunto aqui que vocês entenderem. Agora nós vamos pegar esses conceitos e nós vamos levar para o gráfico. Eu preciso de todos esses valores para me montar o gráfico. Então a primeira coisa que é o gráfico da função quadrática, eu vou colocar aqui um exemplo aqui para vocês. O gráfico da função quadrática, ela vai ser sempre uma parábola. Ou ela pode ser negativa, ou ela pode ser positiva. Negativo que eu digo é o seguinte, o valor do A, se o A for positivo, for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Certo? Como nós estamos lá na equação do primeiro grau, é uma reta. Agora aqui não, é uma parábola, certo? Então é isso que eu queria deixar aqui. Então o que é que eu preciso? Eu preciso então
do zero da função, que nós calculamos ali, e agora eu vou precisar do x do vértice e o y do vértice. O que é o vértice? É o biquinho aqui. Eu vou precisar do x e vou precisar do y. Vou precisar do x e vou precisar do y, para determinar esse ponto. Então é isso que eu vou descobrir, certo? Então vamos ver aqui, o x do vértice vai ter essa fórmula aqui, ó, menos b sobre 2a. Não tem problema para você, é tranquilo. Você gravar menos b sobre 2a, você vai descobrir o x. Certo? Então vamos lá, menos b sobre 2a. Quem é b? Lá nós descobrimos que o b é 2. Então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1. Então eu acabei de descobrir que o meu x do vértice é menos 1. Agora para descobrir o y, eu volto lá na equação, né? Eu volto aqui na função, ó. E vou substituir o x do vértice. Onde for x, eu ponho x do vértice. Então, onde x do vértice elevado a 2, mais 2 vezes x do vértice, menos 2. Então, eu vou substituir o valor do x do vértice que eu já tenho, que é menos b sobre 2a. Substituindo esse valor, x é menos 1, x do vértice menos 1, elevado a 2, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Fazendo esse cálculo, menos 1 elevado a 2 é 1 positivo. Mais vezes menos, menos 2 vezes 1, 2, menos 3. Então, isso vai ser menos 3 menos 2 dá menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. Então, eu acabei de descobrir o y do vértice. Então, agora, veja bem o que acontece. Tem aqui o gráfico. Vou mostrar para vocês aqui de uma maneira bem tranquila. Eu vou construir o gráfico dessa função, então, usando aqueles valores. O que é que eu descobri, então? Eu descobri... O que é que eu descobri aqui? X' e x duas linhas. 1 e menos 3. Então, é no x, 1 e menos 3. Esses são os zeros da função, porque nesse ponto aqui o y é zero. Agora, veja bem. O gráfico essa função... O a dela é positivo. O A é positivo, então o A é positivo, então ele tem concavidade voltada para cima. O x do vértice é menos 1, vocês lembram, né? X do vértice, menos 1. Menos 1, e o y do vértice é menos 4. Então é menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse aqui é o x do vértice. X e y do vértice, né? X é 1 e aqui é menos 4. São os valores. Agora veja bem o que acontece. Essa parábola, o valor do C dela, o valor do C é menos 3. Então veja bem, ó. Então a parábola vai fazer isso, ó. Passa no x do vértice, vem aqui, sobe no menos 3 e vai no menos 1. Então veja bem, ó, no 1, né? No menos 3 e no 1. Corta aqui no 3, porque o valor do C é menos 3. Então esse aqui é o C, é igual a menos 3. Então ele passa no C, passa no x dos vértices, passa no zero da função e passa no vértice da função. No x do vértice e no y do vértice, que é o vértice da parábola. Tudo bem? Então a ideia é essa. Eu sei que às vezes pode dar alguma assim no primeiro momento, né? Mas é tranquilo, é os pontos que você precisa. Onde corta no x, onde corta no y, e o x do vértice e o y do vértice, está feito o gráfico. Tá certo? E o A vai te falar se ela é concavidade voltada para cima ou se é voltada para baixo. Tudo bem? A gente vai treinando isso aí, né? Vamos ver. A próxima aula eu já vou passar uns para vocês tentarem fazer, tá bom? Fica com Deus aí e até a próxima aula.